aceitar a sua prosperidade, não vai aceitar o seu dom, não vai aceitar quem você é, não vai aceitar aquele que te chamou. Que foi a mesma coisa que aconteceu com José. E o que essas pessoas sempre vão tentar fazer? Lhe frustrar, lhe parar. Quando elas chegam para você, você vai dizer assim: você não pode, mas a certeza que está no seu coração, você vai saber dizer: não, eu posso. Aquela pessoa vai chegar para você e vai dizer: esse sonho você não vai conseguir, mas a certeza e a fé que está dentro de você vai dizer: eu vou conseguir. Porque eu não sirvo a um Deus que não é poderoso o suficiente para fazer coisas grandes acontecer. Então creia somente naquilo que Deus lhe falou, porque é a palavra dele que define a sua trajetória, a sua jornada. José ele foi um homem que era muito amado pelo seu pai, pela sua família. E quando ele expôs diante da sua família o que Deus tinha revelado a ele, houve uma consequência, porque tudo que plantamos, colhemos. Tudo que semeamos volta para nós. E com José não foi diferente. Aquela inveja que ele criou dos irmãos deles, fez com que os irmãos dele, desde o começo, proclamassem, ou no caso eles programaram matar José. Mas depois eles se reveram os conceitos e acharam melhor vendê-lo como escravo. Mas diante desse fato, você percebe que Deus ele estava o tempo todo com José. José nunca esteve desamparado. Mesmo diante daquele problema, mesmo diante daquela dificuldade, Deus estava presente com ele e não ia deixá-lo desamparado. José ele enfrentou a primeira dor. Ele foi levado contra a sua própria vontade para longe do seu pai que amava. Ele enfrentou a segunda dor, ele foi traído pela sua própria família. Uma traição de um amigo dói, imagine uma traição de um irmão, de um tio. Mas José o tempo todo, ele não veio com sentimento de vinganças, ele não veio com sentimento de mágoas, ele simplesmente se apoiou em um sentimento de bondade. E muitas vezes nossa vida fica atrofiada no mundo espiritual porque não vivenciamos o perdão da forma como deveríamos vivenciar. Queremos viver a vingança em vez de querer viver a justiça no nosso dia a dia. E por isso José ele sempre foi contemplado, porque ele não buscou vingança, ele não buscou murmurações, ele buscou simplesmente confiar em Deus, perdoar e simplesmente acreditar que Deus era fiel para selar a promessa dele final. No Egito, foi vendido para Potifar, que era o oficial capitão da guarda do rei. Novamente, com esforço e dedicação, tornou-se administrador da casa e dos demais escravos de Potifar. Aprendeu o idioma egípcio, porém a esposa de Potifar desejou seduzi-lo, mas diante da recusa de José, ele passou a acusá-lo de tentativa de estupro, o que fez com que José fosse preso. Hoje, um probleminha assim que passamos, já murmuramos, já derrubamos a casa, já ficamos contra o céu, contra a terra, contra tudo. José, na primeira situação, ele não oscilou, ele não murmurou. E a segunda situação ao qual ele passou, onde ele foi acusado de algo que ele não tinha feito. Mas mesmo assim, ele não oscilou, porque na verdade, mesmo diante daquela dor de estar sendo acusado por uma coisa que ele não fez, ele entendia que Deus conhecia a verdade dele. Então muitas vezes você hoje pode até se entristecer, porque você foi acusado de algo que não fez, e isso machuca, isso dói. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não é o homem que tem que conhecer o teu caráter. O importante é que Deus sabe aonde está o seu coração. E se Deus conhece a tua verdade, homem nenhum pode te acusar, homem nenhum pode te julgar. Porque ele pode te condenar hoje, mas amanhã Deus vai te exaltar.
José, depois da acusação de algo que ele não tinha feito, acabou pagando por um crime que não cometeu. Mas mesmo lá, você ainda vê a mão de Deus. Você percebe que ele não estava à toa, que ele não estava sozinho. Mas lendo essa passagem toda, mais uma vez eu vejo que José, ele não murmurou. Eu não vi ele reclamando. Eu não vi a Bíblia relatando que José era um homem amargurado, que José era um homem que vivia reclamando, José era um cara que vivia culpando Deus e o mundo pelo seu fracasso. Ele não vivia se vitimizando. Então hoje, o que nos faz refletir é: se você quer chamar a atenção de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é: não se faça de vítima. Não se coloque como coitado. Se coloque como justo, consciente de que Deus vai provar a sua verdade. Enquanto José esteve na prisão, ele se relacionava com os presos e passou a fazer fama, porque como ele tinha um dom de interpretação de sonhos, pessoas começaram a ir procurar porque era muito ligado ao faraó. E nesses sonhos que ele passou a revelar, ele começou a ganhar fama naquele lugar. E quando você para analisar, você vê, ó Deus atuando, ó Deus criando caminhos, ó Deus estendendo as mãos. Não tem como você olhar uma história dessa e dizer assim, é algo natural. Deus nunca esteve com ele. Não, você vê o tempo todo Deus com ele, a todo instante, a todo momento. Porque a própria palavra de Deus fala que quando você permanece fiel, mesmo que você não permaneça, ele continua fiel. Imagine você permanecendo fiel. Imagine o que ele tem para fazer para a sua vida, você que continua a permanecer fiel. Porque José, a confiança dele era como um monte de Sião que nunca se abalava, mas permanecia para sempre. E assim tem que ser a sua confiança em Deus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer investida, a sua confiança, a sua certeza tem que permanecer inabalável. Faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele o seu dedo e o nomeia como governador do Egito. Você percebe o que Deus fez com a vida de José? Ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido porque ele acreditou que aquilo que Deus tinha revelado a ele há anos atrás ia se cumprir. Não importa se seja de 2 anos, não importa se seja de 4 anos, não importa o tempo que seja. Pois a própria palavra de Deus fala que tudo nessa vida passará, mas as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir. Diga assim comigo, as palavras do Senhor vão se cumprir na minha vida. Não importa as dificuldades que se apresentam, eu sirvo a um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. Diga, eu recebo. E não importa os levantes, aquilo que Deus selou na minha vida jamais será anulado.